Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Que bênção, eu estou bem também. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Vocês podem ir comigo até o verso 17. Nós vamos ler a partir do 17 até o verso 34. Certo? Diz assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando for visitar vocês. Essa é a palavra de Deus. Pai, nós te damos graças. Nós queremos aqui, Senhor, louvar o Teu nome juntos. Porque o Senhor nos resgatou. Senhor, o Senhor nos escolheu antes de criar todas as coisas. O Senhor já nos conhecia. O Senhor sabia nosso nome antes mesmo de nascermos, Senhor. O Senhor estabeleceu boas obras, Senhor, para andarmos nelas, a fim de que o Seu nome, Senhor, seja glorificado. Por isso nós somos gratos, nós te agradecemos. E aqui estamos, Senhor, o Seu povo reunido diante da Tua palavra. E o meu pedido agora é que o Teu Espírito venha sobre nós. Ilumine o nosso entendimento, Senhor. Ilumine os olhos do nosso coração, para que essa igreja possa crescer e amadurecer diante da Tua palavra. Para que dessa forma, Senhor, essa palavra hoje venha gerar frutos, Senhor, e frutos que permaneçam. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês estão bem? Então, o que nós acabamos de ler aqui faz parte de uma carta enviada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto. E essa carta, ela tem muitos assuntos. É uma carta muito pesada, é uma carta grande. E existem várias coisas aqui que o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja de Corinto. Vamos dizer assim que a igreja de Corinto, como qualquer igreja,
precisava ser exortada pelo Senhor, e o Senhor fazia isso por meio dos apóstolos. Então o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, a fim de que ele seja exortado sobre várias coisas. Essa igreja tinha muitos problemas, também tinha algumas qualidades, é verdade. Era uma igreja que exercia muito nos dons, ao ponto até de ter dificuldades de organizar o culto de tal forma que eles fluíam nos dons do Espírito Santo. Mesmo assim, essa igreja tinha pecados e imoralidade sexual de maneira bizarra, coisas muito fora da curva mesmo, que a gente fica até assustado de ler. Então, no meio de tudo isso, de coisas em que o apóstolo Paulo pode elogiar e coisas que o apóstolo Paulo tem para criticar, nesse trecho que nós lemos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo começa com um contraponto no verso 17, né? A palavra entretanto mostra pra gente que ele vinha de uma certa forma dizendo alguma coisa boa para a igreja, mas agora ele diz: o que eu vou falar para vocês, eu não posso elogiar vocês, porque vocês têm falhado nisso. E é interessante porque isso que o apóstolo Paulo vai falar para eles precisa de um contexto prévio para a gente entender o que está acontecendo, né? E o principal é saber que a igreja de Corinto não se reunia que nem a gente se reúne aqui. Então, a igreja de Corinto não tinha um prédio bonito assim, de paredes todas pretas e luzes bonitas, e um pastor bonito que pregava desse jeito. A igreja de Corinto se reunia nas casas, né? É assim que a igreja funcionava naquela época. Mas alguns acreditam que era comum para a igreja primitiva ter uma festa chamada Festa Ágape, que era a festa do amor. E aí, nessa festa, o que acontecia? Eles se reuniam literalmente para comer. E era muita comida, então todo mundo trazia comida, e quando eles faziam isso, é provável que eles começavam partindo o pão, em memória do corpo de Cristo, e eles comiam bastante, e no fim, eles tomavam do cálice, tomavam vinho, lembrando do sangue de Jesus. E era assim que se fazia, e essa festa se perdurou por muito tempo, por mais que houve momentos em que, por vários problemas, a igreja cancelou isso, até que mais para perto ainda, no século 17, foram as últimas vezes em que essa festa fez parte mesmo da igreja como um todo. Mas é interessante que as reuniões da igreja sempre foram em torno de comida, que bênção, né? Sempre em torno de comida. Mas no caso deles, estava acontecendo um grave problema, porque os coríntios estavam se reunindo com a igreja, não para cultuarem a Deus, mas para encherem o próprio estômago. E essa vontade de consumir daquilo que a igreja pode dar, estava prejudicando muito a igreja de Corinto, irmãos. E eu quero falar com vocês hoje sobre como eu acho que nós precisamos ser exortados segundo a palavra de Deus, para que essa igreja possa ser uma igreja que revela a morte de Cristo até que Ele venha. É esse o objetivo que o Senhor diz na ceia, segundo aquilo que Paulo está revelando. O Senhor ergue o pão, dá graças, parte e diz que esse é o corpo, façam isso, comam isso em memória de mim. E depois Ele mostra o cálice, que representa o sangue da nova aliança. E Ele diz, bebam isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo diz, então toda vez que uma igreja se reúne em verdadeira comunhão, partindo o pão e bebendo do cálice, o que essa igreja está fazendo é revelar a morte de Cristo até que Ele venha. A igreja de Corinto, meus irmãos, estava acostumada com essas reuniões, mas as suas diferenças e desejos consumistas estavam transformando a reunião dessa igreja mais em mal do que bem. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas é verdade que a palavra de Deus nos mostra que existem cultos que não deveriam existir, existem igrejas que deviam fechar, existem reuniões que não deviam acontecer. E as reuniões da igreja de Corinto não deviam acontecer, porque elas eram mais para pior do que para melhor. Já parou para pensar que uma igreja pode piorar com seus cultos? Quanto mais culto ela faz, mais distante da vontade de Deus ela fica. Então, meus irmãos,
eu gostaria de propor para vocês que fazer parte da igreja de Cristo não é consumir do corpo de Cristo, mas discernir o corpo e se entregar por ele. Francis Chan diz que por alguma razão a gente criou um tipo de igreja onde os ministros pagos exercem o ministério e o resto de nós aparece, deposita algum dinheiro no gasofilácio e vai embora se sentindo inspirado, alimentado. Esse é o modelo de igreja que nós somos tentados a fazer, irmãos. Porque é a coisa mais simples, é a coisa mais pronta para dar certo. Então, a verdade, meus irmãos, é que seria muito mais fácil que a gente aceitasse só uma função de realizar o ministério ao Senhor por nós mesmos, enquanto a gente simplesmente ensina vocês a darem o dinheiro de vocês para a igreja, e em troca disso, nós ministramos ao Senhor por vocês. Mas essa é uma prática pagã. É assim que as religiões funcionam. As pessoas se aproximam dos sacerdotes para ter algum benefício com os homens que se ligam até Deus, enquanto elas continuam a viver suas vidas, a plantar o trigo, comer do pão sozinhos, se reunir, viver do labor do seu trabalho, enquanto se aproximam do sacerdote para sentir uma paz, se sentir alimentado diante de Deus. Mas esse é o tipo de visão comunista não, oh meu Deus, consumista. O tipo de visão consumista da igreja é esse, do qual nós estamos muito bem alimentados por fazer parte de um lugar em que tem pessoas que nós confiamos. E sabe por quê? Pode ser uma grande tentação viver isso aqui nessa igreja, porque mesmo que a gente pode dizer para vocês, irmãos, nós somos tementes a Deus, nós olhamos para a palavra de Deus e tememos. Eu tenho temor por ministrar para vocês aqui e não ser fiel ao que a palavra fala. E aí isso pode parecer tão confortável para você que você pode repousar na minha vida, no meu ministério ao Senhor, na minha ministração ao Senhor. E às vezes até mesmo confiar tanto em mim que vai dizer assim: olha, nessa igreja eu dizimo, porque pelo menos eu sei que o pastor lá ele não rouba, o pastor lá ele prega o evangelho. E talvez nós estamos assim, depositando algum dinheiro e indo embora inspirado, alimentado. Alguns nem dinheiro depositando. O ponto, meus irmãos, é que o ápice da vida de igreja não é sentar no banco e olhar para a nuca do irmão que está na sua frente. O ápice da vida de igreja é a mesa. O ápice da vida de igreja não é consumir do que a igreja e o corpo tem para dar. O ápice da vida de igreja é a representação sacrificial que Cristo tem. É por isso que a igreja de Cristo é a igreja que revela a morte de Cristo. Por que não revela a ressurreição de Cristo, e sim a morte? Porque o fator central do coração da igreja, meus irmãos, não é o pão inteiro, é o pão partido, é a carne rasgada, é o corpo moído, é o sacrifício. Está na hora, meus irmãos, da gente se livrar de uma versão consumista do evangelho e começar a viver a igreja que anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero continuar expondo com vocês o texto de 1 Coríntios. Nós lemos a partir do verso 17, mas eu quero voltar com vocês no verso 18, que é onde o apóstolo Paulo começa. Fica fácil de identificar, porque ele usa a expressão em primeiro lugar. Aí fica fácil de identificar onde começa, né? Então ele diz assim: em primeiro lugar, eis os motivos do porquê uma igreja anda sendo consumista. Ele diz: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igrejas, há o quê? Entre igreja? Divisões. E aí ele diz assim: e até certo ponto, creio nisso. E o que ele está dizendo? Ele está falando, até de certa forma, isso não é tão ruim. Como assim não é ruim ter divisão na igreja? Paulo está dizendo que não é tão ruim que a gente seja diferente. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai explicar: pois é necessário que haja divergências entre vocês.
Eu não sei você, mas eu tento me livrar das divergências. E Paulo está falando, é bom que haja divergências no corpo de Cristo. E aí eu diria para Paulo, mas por que, Paulo? Qual a vantagem de ter divergências no corpo de Cristo? Ele diz, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. E isso é interessante, porque para Paulo, a discordância com o meu irmão é o momento perfeito para os corações serem revelados. É isso que ele está dizendo. No momento em que eu olho para o meu irmão e eu vejo algo que diverge comigo, Paulo está dizendo, ótimo, agora vai ser revelado o que tem em vocês. A gente tende a tratar isso de maneira diferente, meus irmãos, eu vou explicar. Nós tendemos a achar que os momentos estressantes e divergentes que nós temos, são os momentos que a gente de alguma forma se sente confortável em pecar. Nós falamos assim, tá tudo bem, porque foi um momento estressante, aquilo não era você. Quando Paulo está falando, não. Exatamente o contrário, nesses momentos divergentes, aí você vai ver quem você é de verdade. É nesse momento em que é revelado o seu coração, quando você encontra um irmão em que você tem uma divergência. Em 1 Reis 3 tem uma história muito conhecida. Eu não vou ler porque a maioria de vocês já conhece, e vocês que não conhecem, vocês podem abrir depois para ler em 1 Reis 3, versos 16 a 27, uma das histórias mais conhecidas do tempo dos reis, porque é o momento em que Salomão vai começar a ser digno de confiança diante do povo. Em que o povo vai olhar e falar, esse homem tem sabedoria, ok? Porque é aquele episódio em que duas mulheres aparecem diante dele com um bebê. E as duas estão dizendo, ele é o meu filho. E agora, né? O que faz? O que nós temos no meio do povo de Deus? Divergência. Mas é interessante que nesse momento, Salomão disse, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe e ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Aqui é interessante, meus irmãos, porque é isso que acontece nas divergências do corpo de Cristo. As pessoas estão olhando umas para as outras e dizendo, eu prefiro que nenhum de nós vença do que você vencer. Eu prefiro nós dois perdermos. As pessoas estão tão focadas no seu próprio coração, no seu próprio desejo de consumir, que elas vão olhar uns para os outros e dizer, que morra o que há entre nós. E aí nesse momento é interessante, porque a divergência revela os aprovados. E aí nesse momento, uma mãe disse, por favor meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra porém disse, não será nem minha nem sua, cortem ao meio. É no meio da divergência que é revelado o coração aprovado, meus irmãos. E perder diante do corpo de Cristo é o que é preciso para manter vivo o que há entre nós. O discípulo aprovado, meus irmãos, não é o discípulo bobo, que é sempre lesado. Não. O discípulo aprovado é aquele que diante do corpo de Cristo escolhe deliberadamente perder, a fim de que permaneça vivo o que há entre nós. Porque o objetivo do coração do discípulo aprovado não é consumir do corpo, mas é se sacrificar pelo corpo. Porque é isso que revela a morte de Cristo, até que Ele venha. No verso 20, o apóstolo continua. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Eu sei que essa cena é difícil de construir no ambiente eclesiástico que a gente vive. Porque a gente está acostumado a ceiar com um copinho e um pãozinho do tamanho da ponta do dedo. Então, e isso é feito num momento do culto, em que todo mundo ergue junto. E aí o pastor ora e a gente come de maneira sincronizada. O pão
e bebe do suco. Então, para a gente não faz sentido ler isso aqui, né? Mas o ponto é que a igreja de Corinto não ceiava desse jeito, né, meus irmãos? Eles comiam bem. E aí Paulo está dizendo: vocês estão cada um comendo sua própria ceia sem esperar pelos outros. Vocês se reúnem como igreja e cada um sai comendo e vem buscar o que importa para o seu próprio estômago. E vocês vão atropelando uns aos outros assim, e não estão nem olhando para o lado, vocês só querem comer. Aí ele diz assim: enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ele está dizendo assim: vocês conseguem viver desse jeito? Em que vocês vêm cultuar o Senhor, e do seu lado tem alguém morrendo, e você está todo feliz, alegre. Você está todo cheio, de estômago cheio, e o seu irmão está morrendo de fome. E aí vem a pergunta dele: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Essa expressão a gente conhece, né? Às vezes a gente fala: esfomeado, não tem comida em casa. Mas aí ele usa uma expressão muito forte, meus irmãos. Ou será que desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que direi de vocês? Eu elogiarei vocês por isso? É claro que não. Aqui Paulo está se referindo a uma grande divisão de classes sociais que existia na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Então o que acontecia? As pessoas chegavam primeiro com muita comida e já iam comendo. E os irmãos mais pobres chegavam depois e ficavam distantes da mesa. E quando iam comer já não tinham mais nada. E Paulo está olhando e falando: é isso que vocês estão dizendo que representa o sacrifício de Cristo? Se reunir com o corpo de Cristo só para saciar o próprio estômago? Será que vocês estão desprezando a igreja de Deus? É essa, meus irmãos, a realidade que despreza a igreja de Deus. A realidade que despreza a igreja de Deus é a reunião pelo consumo. É se encontrar com o corpo de Cristo só para ter uma boa refeição. E da mesma maneira, meus irmãos, nós estamos tendo pessoas que estão dessa forma, observando as reuniões e vendo se vão encher seus estômagos, porque se acharem que não vão, daqui a pouco vão procurar um outro lugar, para assim se sentir satisfeito. Tratar a igreja como um restaurante. Eu sento, ouço uma coisa que me motiva, vou para a minha semana, e depois eu volto, eu apareço na sala de oração, ou até no estudo. Isso aqui não é sobre fazer parte do máximo de programações. Isso é sobre honra com o corpo de Cristo, com a igreja de Deus. A realidade consumista está desprezando a igreja de Deus, meus irmãos. Como nós podemos, meus irmãos, achar que o que há para nós como igreja é isso? Fazer parte das reuniões simplesmente para encher o bucho. Isso é desprezar a igreja de Deus. Verso 23, o apóstolo Paulo continua, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E aí o apóstolo diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o que é a igreja que anuncia a morte do Senhor? A igreja que anuncia a morte do Senhor é a igreja que se sacrifica. Porque dentro do ser humano há um anseio por narrativas heróicas. Nós temos esse anseio
Por isso que nós gostamos, às vezes, tanto de filmes, de séries. Nós esperamos pelo momento em que alguém vai se sacrificar pelo bem. Que aquele noivo vai tomar o lugar da noiva, vai protegê-la, vai resgatá-la. Nós temos esse anseio narrativo dentro de nós. E é por isso que no plano de Deus, a igreja é aquela que revela ao mundo o sacrifício. E é por meio disso que as pessoas reconhecem que Jesus é o grande herói de toda a história. É por meio do testemunho da igreja, de um testemunho sacrificial que é reconhecido. Só que, meus irmãos, o que eu vou falar talvez pode talvez chocar você assim, mas para a gente é muito mais confortável imprimir 1000 panfletos e sair dando na mão das pessoas. Para a gente é mais fácil sair por aí falando assim, Jesus te ama. Para a gente é mais fácil jogar palavras ao vento do que ter um amor sacrificial por essa pessoa que está do seu lado. Então nós estamos prontos para sair por aí, fazer um movimento evangelístico, mas não estamos prontos para olhar para o irmão do lado e amar ele sacrificialmente. E Jesus não disse assim, as pessoas vão ver que vocês são meus discípulos quando vocês entregarem panfletos, quando vocês pregarem na praça. Não, ele disse, as pessoas vão ver mesmo que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E me entendam, essas coisas podem ser muito boas e podem auxiliar. Mas como diz Tommy Tenney, às vezes nós estamos anunciando o pão da vida, e quando as pessoas vêm, não há pão na casa do pão. Nós falamos sobre um amor sacrificial, mas não conseguimos amar quem está do nosso lado. O tipo de igreja que anuncia a morte do Senhor, não é a igreja que canta músicas atuais, músicas muito legais, músicas modernas, ou músicas antigas. Não é um tipo de liturgia eclesiástica que faz com que as pessoas olhem e falem, uau, nossa, agora sim. Não é nem mesmo uma pregação, um sermão de 45 minutos, não é não. O tipo de igreja que anuncia a morte do Senhor é o tipo de igreja que no momento, no ápice da vida de igreja, ama sacrificialmente uns aos outros. Agora, meus irmãos, se sacrificar-se é o que revela a morte de Cristo, o que o relacionamento consumista com a igreja tem revelado. Em Filipenses 3, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz, pois como eu já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, tem muitos entre vocês que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu quero lembrar vocês que o apóstolo Paulo está falando com uma igreja. E ele está dizendo que na igreja de Deus existem pessoas vivendo como inimigos da cruz. E às vezes a gente olha para esse texto e fala, o que é o inimigo da cruz de Cristo? É o ateu que está tentando provar que Jesus não existia, que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Não, o inimigo da cruz de Cristo, diz Paulo, é aquele cujo destino é a perdição, porque o Deus dele é o seu estômago. Paulo está dizendo que as pessoas estão se reunindo com a igreja, mas o Deus delas é o seu próprio estômago. Ele diz, elas se gloriam do que deveriam se envergonhar, porque só pensam nas coisas terrenas. Se a igreja sacrificial, que ministra ao Senhor, é aquela que revela a morte de Cristo, a igreja consumista, como talvez nós estamos sendo, é inimiga da cruz de Cristo, irmãos. Vitor, eu acho que você está sendo muito radical. A palavra radical vem na palavra raízes. Então, se nós estivermos enraizados na palavra de Deus, isso é tudo que nós precisamos ser. Radicais mediante a palavra de Deus. É confortável sentar nesses bancos e frequentar reuniões da igreja
ouvir uma música que você gosta ou desgosta, ouvir um sermão com as palavras que você gosta ou desgosta. É muito simples viver essa vida consumista, mas se você está vivendo assim, você é um inimigo da cruz de Cristo, meu irmão, porque a igreja de Deus não é isso, não é simplesmente se reunir para ser alimentado. Não, meus irmãos, é se reunir para ser partido. Mas, Vitor, isso é muito sofrimento. É verdade. A vida sacrificial é o sofrer. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos a vida de Cristo, dos apóstolos e da igreja, o que é a igreja marcada, senão por sofrimento? E nós estamos tentando, como eu já disse aqui para vocês, como eu citei o Francis Chan, nós estamos tentando construir maneiras de viver igreja sem ter que sofrer. É engraçado, eu tô assistindo uma série com a Jamily. Quem já assistiu Cobra Kai? Já assistiram Cobra Kai? É muito legal, gente. Como toda série, tem coisas que não prestam também. Mas é legal. E é interessante porque tem um personagem lá, eu estou no começo ainda, então não decorei o nome deles. Mas tem um menino que ele é um nerd na escola. E ele está tentando entrar na academia do Cobra Kai. Mas toda vez que ele vai lá, ele apanha. E aí ele já está revoltado. E ele foi procurar agora um outro dojo que fala, né? Foi procurar um outro dojo. E ele acabou de chegar no dojo e ele fala assim: então, eu vim aqui porque eu preciso aprender karatê, mas eu queria alguma coisa que não envolvesse levar socos, e nem ter que chutar, e nem ter que movimentar muito. E às vezes a gente está procurando igreja assim, sabe? Então eu queria vir aqui, mas eu queria sentar no banco, eu queria ouvir a palavra e sair alimentado, mas eu não quero me envolver demais ao ponto de eu ter que ser ferido, ao ponto de eu ter que dar o meu tempo, o meu dinheiro e mexer com a minha vida. Sabe, eu quero viver igreja, mas eu não quero revelar Cristo assim, sabe? Eu quero só ver Cristo. A W. Tozer dizia que as pessoas hoje, elas não querem mais sofrer o sofrimento de Cristo. Elas querem só ouvir sermões sobre o seu sofrimento. Mas o Senhor Jesus, quando encontra aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, vê 2 pessoas que não estão entendendo nada e já ouviram de tudo. E nosso Senhor faz uma pergunta para eles: não deveria o Cristo sofrer antes de entrar na sua glória? E então ele começa a explicar para eles tudo o que haveria de acontecer. Meus irmãos, nós somos o corpo de quem? Nós somos o corpo de Cristo, e a minha pergunta é: será que o corpo de Cristo não deve sofrer antes de entrar em sua glória? Art Katz diz que a vida de igreja, a comunhão, é o sofrimento redentor. É o envolvimento que nos fere, toma tudo de nós e nos redime da nossa própria pobreza espiritual, da nossa carnalidade. E o Senhor Jesus, Ele é o mestre perfeito, meus irmãos. Sabe, Ele não é um mestre impaciente, Ele não vai cortar as etapas, sabe? Ele não vai olhar para você, meu irmão, e dizer assim: olha, tudo bem, sabe, o Vitor, ele não é do tipo assim, que fica lá sofrendo demais, sabe? Mas esse é o jeito dele. O importante é que ele está frequentando direitinho, sendo dizimista. O importante é que ele não está adulterando, não fala palavrão, não bebe. Mas tá bom, o menino é bom. Não. O Senhor Jesus não pula etapas, meus irmãos. O Cordeiro não comprou ninguém errado.
Ele acertou em cada um que comprou. Portanto, meus irmãos, se a sua vida cristã está alienada daquilo que o Senhor chamou você para ser, e a palavra diz que Ele separou boas obras para você andar, não é de se questionar, irmãos, será que nós estamos representando a morte de Cristo? A reunião dos santos não é um show. A reunião dos santos não é um lugar de desabafo. A reunião dos santos não é um lugar onde eu venho aqui para expressar só as minhas emoções, ou ser alimentado das minhas emoções. Não, meus irmãos, diga comigo, a reunião dos santos é um ensaio. A reunião dos santos é um ensaio. Em Hebreus 10, 25, a palavra de Deus diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm se aproximar o dia. O que o autor de Hebreus está dizendo é: meus irmãos, nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, como é costume de algumas pessoas. E não, ele não estava falando do culto dominical. Ele estava falando da comunhão, de reunir-se com o corpo, para ser sacrificado pelo corpo, para servir o corpo, para se doar pelo corpo. E ele completa dizendo: por quê? Porque é desse modo que encorajamos uns aos outros, sabendo que se aproxima o dia. Ele está dizendo, é se reunindo como igreja que nós ensaiamos para a grande reunião. Porque haverá um dia em que o corpo de Cristo será reunido com o próprio Cristo nos ares. E ele está dizendo, nossas reuniões ensaiam a grande reunião. E sabe, a reunião dominical, como nós fazemos aqui, ela não é um erro, ela não é algo que destoa daquilo que a palavra tem, não. Ela é muito importante, mas ela é um encontro da igreja que tem vivido ao longo da semana, que tem experimentado e se sacrificado pelo corpo ao longo da semana. E então, aos domingos, como desde o princípio da igreja foi estabelecido, nós reunimos com aqueles pelos quais temos nos sacrificado. Isso que você está fazendo agora, sentado a olhar para mim, isso não é fazer parte do corpo de Cristo. Qualquer pessoa pode passar por aquela porta e sentar nessa cadeira, meus irmãos. Se isso é o que faz você olhar e falar, eu tenho aliança com essa igreja, você está equivocado, meu irmão. É a compreensão do evangelho por completo que nos habilita a viver de maneira sacrificial na igreja, e não de maneira consumista. Mas como nós não conhecemos o evangelho, nós não temos parte no sacrifício, e sim sentimos confortáveis de sentar aqui, e depois ir embora, e depois voltar aqui algum outro dia para sentar de novo, e depois ir embora. E eu não quero ter parte com ninguém, eu não quero sofrer, eu não quero dar socos e chutar, porque dentro de mim não sinto que preciso, não tenho responsabilidade com isso. Nós estamos viciados em buscar os nossos direitos, em tudo, tudo. Porque nossa compreensão do evangelho é rasa demais para sermos convencidos em nossa consciência de que não merecemos. Nossa compreensão do evangelho é tão rasa que eu não me sinto devedor de amor. Quando nós olhamos para o Senhor, não somos ofendidos pela sua santidade. E quando olhamos para nós, não nos sentimos sujos. E quando olho para o meu irmão, não sinto que lhe devo nada.
Mas depois disso nos levantamos e vamos embora e dizemos: que culto abençoado. Meus irmãos, quem consegue procurar pelos seus direitos, depois de entender a realidade de que é merecedor do inferno, mas foi feito filho de Deus? Mas como essa realidade não feriu o nosso coração, nós estamos viciados em procurar por aprovação, motivação. Estamos usando a igreja, consumindo da igreja, se sentindo confortável, achando que cuidar do que a igreja precisa e ter aliança com a igreja, isso é responsabilidade de quem é pago para isso. É responsabilidade das pessoas mais próximas do pastor. Eu não tenho nada a ver com isso. No verso 27, o apóstolo Paulo continua: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Esse texto é lido tantas vezes que você não se deu conta do que ele está falando. Ele está dizendo que o envolvimento consumista com a igreja, que não discerne o corpo, faz de você culpado da morte do Senhor. Verso 28, examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Espera aí, ele está dizendo que esse envolvimento com o corpo de Cristo está acumulando juízo para si. Você tem noção de que a sua participação no corpo, como você tem vivido, se você tem vivido de maneira consumista, está só acumulando juízo para você? O seu envolvimento consumista com a igreja está só acumulando juízo para você. E eu não estou falando isso para neófitos, para pessoas que acabaram de conhecer o Senhor, que estão conhecendo mais do Evangelho. Eu estou falando isso para pessoas que já se batizaram e estão tendo parte na ceia do Senhor. Esse é o culto que é mais para pior do que para melhor. Paulo está dizendo, era melhor vocês se reunirem menos, assim vocês acumulavam menos juízo para vocês. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, em casa coma, para que quando se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando for visitar vocês. É até aqui que a gente leu. Isso é muito interessante, porque esse envolvimento perigoso com o corpo de Cristo, que tem acumulado juízo para as pessoas que estão só desejosas de consumir do que a igreja tem para dar, está acumulando juízo para as pessoas. O temor do Senhor devia fazer a gente se examinar e falar, ei, isso que eu estou fazendo é usar o corpo de Jesus para o meu próprio benefício. A traição não começa no momento em que se recebem 30 moedas de prata. A traição está em sentar-se à mesa do Senhor, planejando receber benefícios dele. Imagine você, que um esposo leva sua esposa até um salão de beleza. E aí ele leva sua esposa até esse salão e ele deixa ela lá para ela ser adornada. Vai fazer o cabelo, unha, pé, tudo. E ele deixa ela lá para isso, sabendo que ali a esposa dele está sendo cuidada. Mas quando esse noivo volta para encontrá-la, ela diz para ele, eles me usaram aqui. Eles me usaram para o próprio prazer deles. E a pergunta é, o que esse esposo está sentindo?
que vocês acham que Ele planeja fazer com aqueles que Ele confiou para adorná-la e estão usando para o seu próprio prazer? Mas é assim que muitos de nós têm tratado a reunião com o corpo de Cristo. O Senhor está esperando que nós juntamente trabalhemos para adornar a noiva dele com obras de justiça, com amor sacrificial. Mas nós estamos confortáveis em sentar no banco da igreja e receber coisas para encher o nosso estômago. Meus irmãos, quando nós vamos assumir nossa responsabilidade sacrificial? Quando você vai entender que fazer parte do corpo é se comprometer com o adornamento da noiva. Então, para eu encerrar essa palavra, eu quero olhar para um outro texto com vocês, em Efésios 5. E é um texto muito bom, porque o apóstolo Paulo fala de maneira prática como nós deveríamos viver. Efésios 5, verso 15. A palavra de Deus diz: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Não sejam insensatos, mas sim sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso aqui é importante, tá? Porque o apóstolo Paulo está sendo bem simples. Ele está dizendo que a gente, esse é um bom conselho, né? Não seja tolo. Não seja tolo. Mas aí ele vai falar, então, alguém vai dizer, como não ser tolo, Paulo? Ele fala, procurem compreender a vontade do Senhor. Então, o que é a sabedoria, segundo Paulo? Conhecer o que Deus quer. E aí ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o próximo? Primeiro, conhecer a vontade do Senhor. Depois, ministrar ao Senhor. Salmos, hinos, cânticos espirituais. E então ele termina dizendo, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Submissão. Então, de forma prática, Paulo sintetiza alguns princípios para a vida de igreja, para que a gente não seja consumista, porque a gente não fique se reunindo com a igreja só para comer, só para pegar coisas boas, só para ter um bem-estar, só para criar meus filhos num ambiente em que eles vão ter certos princípios. Não, Paulo está dizendo, você tem que parar de ser tolo, tem que viver de maneira certa com a igreja. Como? Buscar, compreender a vontade do Senhor. Você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Isso é uma vergonha ter que falar para crente. Você precisa estudar a palavra de Deus, porque isso não é coisa de pastor, isso é coisa de crente. Estudar a palavra do Senhor, isso não é para você, não é que todo mundo tem que sair daqui agora e se inscrever num seminário teológico. Não, todo mundo tem que ser fiel em conhecer a palavra do Senhor, porque essa é a sabedoria. A sabedoria não é fazer muito dinheiro, irmãos. Sabedoria não é acumular bens materiais, a sabedoria é conhecer a vontade de Deus. Vitor, como que eu paro de ser um crente consumista, que só se reúne com a igreja para tirar, e nunca para ser alguém que vai somar, que vai partir o pão com a igreja? Meu irmão, comece conhecendo a vontade do Senhor, se submeta ao processo, leia a Bíblia toda e sempre. Começa, Vitor, mas por onde eu começo? Meu irmão, pelas primeiras páginas. Você vai começar um livro, você pega, vamos ver.
Não. Tem que ler a Bíblia, irmão. Isso é tão simples assim. Essa é a verdadeira sabedoria. Ah, Vitor, eu tenho que ler 20 capítulos por dia? Não, meus irmãos, não é sobre a quantidade, é sobre o temor do coração, de ser desejoso e falar: Senhor, abre os meus olhos, revela-me a sua vontade, Senhor, me ensina. Nós precisamos de simplicidade, irmãos, não querer inventar a roda. Depois ele começa a falar sobre se reunir para ser cheio do Espírito, para cantar hinos, para poder servir no ministério profético, de ouvir o Senhor falar. Ele está falando de ministrar ao Senhor, como você ouviu aqui em Atos 13. Na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Enquanto ministravam ao Senhor, o Espírito Santo veio e disse: separa-me Paulo e Barnabé para a obra missionária. E assim, depois de jejuarem e orarem, eles os separaram e então eles foram enviados. Simples. Nós precisamos começar a servir o Senhor, ministrar ao Senhor juntos. E por último, ser submisso àqueles que têm se submetido a Cristo. Sujeitar-se uns aos outros. Essa semana nós ouvimos sobre esse texto, inclusive. É por isso que a palavra fala que nós devemos nos sujeitar. Ela não está falando de alguém vir falar: se sujeite a mim. Nós precisamos nos sujeitarmos. E como eu faço isso? Você precisa julgar as pessoas que te lideram segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, vocês concordam comigo que era um grande líder espiritual, não é verdade? Era um homem que se submetia ao julgamento do caráter de Cristo. Por isso ele olhava para a igreja e dizia: eu quero que vocês me imitem, porque eu tenho imitado a Cristo. E quando eu me reúno com vocês, não me reúno para falar da minha sabedoria, mas estou me resumindo a Cristo e este crucificado. A igreja de Cristo, meus irmãos, não é um serviço de apoio à sua rotina semanal. Nós precisamos entender isso. É o próprio corpo do Messias na terra. Meus irmãos, o que vai acontecer com a nossa cidade, se nós começarmos a nos reunir para conhecer mais a vontade do Senhor, para ministrar a Ele e nos submetermos uns aos outros por meio do caráter de Cristo? O que vai acontecer com a nossa cidade, meus irmãos? Está na hora da gente começar a se comprometer, em vez de se reunir só para sentar no banco e assistir um culto. Está na hora de nos responsabilizarmos. Não adianta nada, meus irmãos, você entrar aqui e sair satisfeito se você não conhece o irmão que está morrendo do seu lado. Está na hora da gente se responsabilizar. Eu quero que vocês tenham um tempo de oração comigo agora. Quero que vocês sejam sinceros diante do Senhor, em abrir o coração. E, num primeiro momento, de maneira individual, falar com o Senhor, pedir para que o Senhor abra os seus olhos, para que o Senhor toque o seu coração, para que você também, nesse momento, se comprometa com o corpo dele. Depois, de maneira coletiva também, que nós possamos juntos nos comprometermos com o Senhor, com relação ao cuidado do seu corpo, ao adornamento da noiva de Cristo. Espírito Santo, meu amigo, por favor, o Senhor poderia vir aqui, nesse lugar, e nos tocar com o santo temor de Deus. Vem, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, nos envolva, Senhor, no seu plano. Vamos lá, meu irmão.